Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo, eu sou professor de língua portuguesa e eu vou gravar algumas aulas para ajudar vocês, para estudarem para o concurso, tanto o concurso de Mauá, que a pessoa que me pediu é o João Wagner, é o professor que está trabalhando com vocês o conteúdo pedagógico, legislação. Então, assim, ele serve para esse concurso, mas ele serve para outros também, até porque, geralmente, o conteúdo de língua portuguesa dos concursos, eles não destoam de um para o outro, tá? Mas, então, é isso. Eu sou o Marcelo, vou dar essas aulas para vocês, eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir a página do João Wagner, Educando na Ação, compartilhem, isso ajuda muito o trabalho do João, façam críticas, façam elogios, eu gostaria depois de receber o feedback de vocês, tá? Como eu falei, meu nome é Marcelo, eu sou professor de língua portuguesa na rede estadual de São Paulo, eu dou aula numa escola estadual e sou diretor de uma escola municipal na cidade de Mococa. Eu morei muito tempo em São Paulo, agora resolvi vir para o interior e estou aqui cuidando de uma escola. Eu desejo muita sorte, eu espero que dê muito certo para vocês nesse concurso, que vocês efetivem, que nós que somos educadores, nós sabemos a importância que isso traz para nós, estarmos efetivados, com uma vida estável. O concurso de Mauá, falando especificamente desse, é um concurso muito atrativo, os salários são atrativos, as condições são muito boas, Preparem-se, não é um concurso fácil, muita gente inscrita, e é só estudar, Eu vou tentar trazer algumas dicas, trabalhar o conteúdo trazendo algumas dicas, mas é sempre bom, sempre importante depois das aulas pegarem o conteúdo. Até porque, assim, eu não sei se vocês tiveram preocupação de estudar um pouquinho essa banca. A banca que vai fazer o concurso de Mauá em específico é uma banca pequena, e geralmente essas bancas mais pequenas, elas têm a intenção mesmo, elas se preocupam muito com relação ao conteúdo, então preparem-se para fazer muitas perguntas de gramática, geralmente elas não trabalham muito a questão de interpretação de texto, elas são perguntas bem capciosas mesmo, são perguntas que têm pegadinhas, são perguntas que a resposta ela nunca é óbvia, elas sempre fazem com que a gente caia em contradição, então é sempre bom estudar o conteúdo e saber qual é a banca. Peguem provas de língua portuguesa em específico, da minha área, peguem para vocês saberem como que funciona essas perguntas, como que eles elaboram essas perguntas. Então, assim, não dá para nós sabermos quais vão cair, quais conteúdos, é muito amplo. Quem pegou o conteúdo de língua portuguesa viu que não é um conteúdo fácil. Apesar dele ser bem pequenininho lá no escrito, ali abrange muita coisa. Então, a gente vai falar um pouco de substantivo, mas quando se fala em substantivo, eu tenho que estudar tudo. Eu não posso saber o que é um substantivo. Quando eu falo de pontuação, eu tenho que saber tudo. Então, são muitos cuidados que a gente tem que ter na hora de estudar. Não adianta só ficar na aula do vídeo, precisa pesquisar, precisa saber mais exemplos. Eu vou trazer alguns, mas sempre tem mais. Isso nunca é tempo perdido. A nossa primeira aula, gente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre pontuação. Pontuação, eu daria assim quase certeza para vocês que vai cair uma pergunta de pontuação. Ela é de praxe em concurso público, principalmente quando se trata de assuntos pedagógicos, concursos na área da educação. Pontuação é um assunto que sempre cai. Gera-se muitas dúvidas, apesar de ser um conteúdo relativamente tranquilo diante dos demais. Entre saber uma pontuação e oração coordenada, a pontuação é muito mais tranquila. É um assunto tranquilo, mas sempre tem dúvidas. E na hora da prova a gente dá um branco, A gente esquece o que é vírgula, a gente esquece até o que é ponto final. Mas estudando as regrinhas, fazendo exercícios, pegando exemplos da banca, com certeza vocês irão fazer uma prova mais tranquila. Alguns pontos eu não coloquei, obviamente, porque todo mundo já sabe. Ponto final. Todo mundo sabe o que é um ponto final. Então eu não vou colocar aqui, eu não vou perder tempo. Ponto de interrogação. Todo mundo sabe que a interrogação faz uma pergunta. Então eu não vou colocar aqui esse tipo de ponto. Eu vou colocar mais aqueles que tem sempre, que sempre geram dúvidas. Por exemplo, 2 pontos. Tem aquele ponto, os 2 pontos que sempre,
são usados para introduzir fala, que a gente aprende lá quando é criança, que a professora da alfabetização explica. João falou para Maria, 2 pontos. Mas além disso, ele tem outras funções, como por exemplo, começar uma determinada enumeração. Olha o exemplo. As 4 estações do ano são 2 pontos. O que eu vou enumerar aqui? As estações do ano: verão, outono, primavera e inverno. Outro exemplo: Maria foi ao mercado fazer compras. 2 pontos. O que a Maria foi comprar no mercado? Arroz, feijão, legumes, etc. Então vejam que os 2 pontos, ele serve, além de introduzir fala, ele também serve para enumerar itens. E ele também pode ser utilizado para explicar alguma coisa. Quando você dá a entender que vai explicar algum item, que quando nós entrarmos em outros assuntos eu retorno a este. Outro exemplo aqui, Juliana exclamou: minha nossa, como ele é bonito. Sempre gera-se dúvida entre os 2 pontos e o ponto e vírgula. Eles parecem ser a mesma coisa, mas eles não são. Os 2 pontos eles servem para enumerar, para explicar. O ponto e vírgula ele serve para separar relação de elementos. Quando se tem vários assuntos no texto, no período, e eu preciso separar esses elementos. Olha o exemplo aqui. O conteúdo programático da prova inclui direito constitucional. Separei do restante. Direito penal, direito processual penal e a administração. Outro exemplo. Maria preferiu passar as férias no Caribe, ponto e vírgula. Não quis se preocupar em tirar documentação. Serve para separar a relação entre esses 2 elementos. Então são 2 pontos e ponto e vírgula. Tomem cuidado, se cair alguma coisa relacionada a esses 2 pontos, tenham sempre na cabeça de vocês. Os 2 pontos eles servem para separar, para dar a explicação, para enumerar, e o ponto e vírgula ele vai fazer a separação na relação dos itens. O terceiro ponto que nós vamos trabalhar é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, gente, é o ponto dos sentimentos. Então, todos os sentimentos que nós temos, quando eu tenho que passar esse sentimento para o papel, eu vou usar a exclamação. Então, se eu falar eu te amo, eu quiser passar amor para vocês, eu vou colocar o ponto de exclamação. Se eu quiser passar raiva, eu odeio vocês, eu vou colocar o ponto de exclamação para trazer o sentimento de raiva. Se eu quiser trazer o sentimento de tristeza, eu estou muito triste com vocês, eu vou colocar a exclamação para trazer o sentimento de tristeza. Então, o ponto de exclamação ele serve para indicar todos os tipos de sentimentos, tá? Eu coloquei alguns aqui: espanto, entusiasmo, susto, ordem, desejo, surpresa. Olha os exemplos. Eu ganhei na loteria, sentimento de alegria, de entusiasmo. Maria passou no concurso, a mesma coisa, Eu não acredito que você fez isso, sentimento de espanto. Então todos os nossos sentimentos, quando eu tenho que passar isso para o papel, eu tenho que escrever, o ponto certo para ele é o ponto de exclamação. E não tem a parte de redação, mas não tem necessidade de colocar 3 pontos de exclamação como algumas pessoas gostam, eu te amo com 3 pontinhos lá. Não vai passar mais nem menos sentimento. Um ponto de exclamação já é mais do que suficiente. Outro ponto que nós vamos trabalhar, aspas. As aspas, ela é bem preocupante quando se fala em concurso público, porque elas são utilizadas em vários lugares, Citação, então pode ser que você, num texto, eu queira citar, Paulo Freire, citar Piaget, citar a fala de algum escritor. Quando eu coloco a citação de alguém falou aquilo, eu não posso me apropriar, eu não posso falar como se aquela frase fosse minha. E o ponto que eu utilizo para dar a entender para o meu leitor de que essa frase não é minha, que é de uma outra pessoa, é colocar aspas. Eu abro aspas, escrevo aquela frase do jeito que o autor falou e fecho as aspas, tá? Para enfatizar expressões ou palavras, até trazer sentimento de ironia, Eu gosto muito de trabalhar. Eu adoro peixe. Então, quando eu coloco entre aspas, eu estou trazendo um sentimento de ironia também. Exemplos. Segundo o autor, esse autor desconhecido, abre aspas. A comunicação comunitária é aquela feita pela própria comunidade, diferente das mídias convencionais. Fecha aspas. Então, eu fechei o assunto, Quando visitei a Argentina, eu me senti a milionária no pedaço, Para enfatizar, trazer aquele sentimento.
Então a aspa, gente, ela serve para tudo isso, tá? Eu destacaria aqui, não está na explicação, a questão do sentimento de ironia. Toda vez que nós queremos ser irônicos, a gente coloca entre aspas, né? Fazer com que a pessoa entenda aquilo, né? De uma forma mais sarcástica, a gente coloca aspas. Então, um terceiro item seria esse, ok? Próximo ponto: reticências. A reticência é aquele ponto que a gente faz a pessoa entender aquilo que ela quiser, né? Além das óbvias aqui, então assim, eu coloco reticências ali. Maria foi para a casa de João. Reticências. Você pensa o que você quiser. Se ela foi estudar, se ela foi trabalhar, se ela foi namorar, não importa. A reticências ali, ela tá para você pensar aquilo que você quiser. Ela ela desperta isso, né? Usamos quando precisamos indicar situações em que o sentido de algo vai além do que está escrito. Além. O que aconteceu? Não sei. Então está além daquilo que está no texto, né? Também são aplicadas para suprimir textos ou palavras. Toda vez que a gente... Quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu sempre explico para eles, né? Você vai pegar um parágrafo, sempre tem essas questões no livro didático, né? Que é para você reescrever uma parte do texto em que traga aquela informação. Eu falo para os meus alunos, eu abro lá o crochê, reticências e fecho. Isso daqui, ele serve para dar a ideia de que o texto, ele foi suprimido, ele foi recortado. Ele não foi colocado na sua íntegra. Você pega um texto de 30 linhas, você vai escrever as 30 linhas? Não, mas também não pode pegar só um pedacinho, né? Se você pega um pedaço do texto, aquela parte que mais te interessa, você vai e coloca dessa forma aqui. O texto, ele vai, a pessoa que pegar aquele texto e ler este texto, ela vai entender que o texto ele foi recortado, que o texto ele foi suprimido, que ele não foi colocado na sua íntegra, tá? Então, olha os exemplos aqui. É o primeiro, né? Ainda não sei como fazer, preciso pensar. Não sei como fazer, tá? Essa ideia de que alguma coisa está no ar, né? O que será que vai acontecer? Então, traz aquele sentimento de coisa inacabada. No guarda-roupa de Nara, há uma variedade de bolsas, sapatos, sandálias, cintos, blusas azuis, shorts, jeans. Então, ó, o negócio vai, né? Espero que estejam entendendo. O próximo ponto é o travessão. O travessão também a gente aprende lá quando a gente é criança. Ele serve sempre para iniciar uma fala, né? Mas João disse, 2 pontos, travessão, vou para a casa de Maria. Aquela explicação do travessão que está super certa, além dela, ela tem outras funções, tá? Indicar início de fala, geralmente em frases diretas. Também podem substituir dupla vírgula, tá? Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Ou parênteses em uma frase. Olha aqui, Alberto, motorista da van. Aqui nós temos um aposto, certo? Eu estou explicando para vocês quem é o Alberto. O aposto é a explicação, não é? Então aqui, o que eu faço? Ó, eu poderia colocar uma vírgula aqui. Aí, pessoal, que é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção quando o assunto lá na prova for pontuação e o assunto tiver entre as alternativas, tanto a vírgula quanto travessão ou parênteses que vai vir à frente aí. Esses 3 pontos, em algumas situações, eles têm funções muito parecidas. A função do travessão, que é parecida com a vírgula, é quando eu tenho essa dupla vírgula. Eu não posso colocar em apenas um item, é sempre 2. Nesse caso aqui, motorista da van, que é o aposto de Alberto, né, que explica quem é o Alberto, eu poderia naturalmente colocar vírgula ou colocar vírgula. Ou se eu quisesse colocar parênteses, eu também poderia colocar. Então ela tem uma função disso. Pediu que comêssemos antes da viagem. Tranquilo. Maria chegou ao padeiro e pediu. Aqui a gente faltou uma travessãozinha, me perdoem, tá? Mas ó, quero 5 pães, 2 bolos e 3 rosquinhas. Por favor, tá? Na hora que vocês estiverem anotando e forem copiar o exemplo, depois dos 2 pontos aqui, coloquem aqui o travessão, porque o assunto é a travessão, tá bom? Aí vem parênteses, que tem uma função muito parecida nesse sentido de dupla vírgula, quando se fala em travessão, ou até a própria vírgula, né?
O uso dos parênteses está vinculado a situações onde é necessário acrescentar informações acessórias ou ainda isolar alguma explicação. Exemplo de uso: quando cheguei em casa, meu marido, poderia colocar uma vírgula aqui, ó. Meu marido, vírgula, vírgula, me casei recentemente, vírgula, estava esperando pelo almoço. Esse parênteses, ele serve para explicar alguma coisa dentro dessa oração, tá? Então ela tem essa função também. Eu fui bem rápido aí nos pontos, porque eles não têm muito mistério, né? Não tem muita novidade com relação a esses pontos. Eu acredito, né, que quando o assunto é pontuação, o que deve gerar mais dúvidas para vocês, mais medo, até a mim mesmo, confesso para vocês, é quando o assunto é vírgula. Porque guardar todas as regras é quase impossível, a não ser que você decore mesmo e use essa decoreba para aquela prova, que eu acho super pertinente. Né? Vamos pensar que é uma vida pública, né? A gente está fazendo um concurso e lá tem concorrência. Se eu tiver tempo e competência mesmo de decorar todas as regras de um assunto, você vai usar para aquele momento, né? Então, assim, eu sou super a favor. Eu já fiz isso, gente, decorar um item, até mesmo de língua portuguesa ou de outros, né? Para poder utilizar aquilo na prova. Mas o assunto mais complicadinho é o uso da vírgula. E aí, vamos aqui para a lousa. Quando se usa a vírgula, gente, vamos pensar na frase direta. O que é uma frase direta? Eu coloco o sujeito, Maria foi para a casa de João no dia de ontem. Essa frase ela não tem nada invertido, ela está certinha, né? Maria foi, tal. Ela não tem nada. Quando eu faço a inversão dessa oração, automaticamente eu vou ter que usar a vírgula. Como que eu faria isso? No dia. Vou colocar aqui, gente, para vocês, né, terem essa noção de separação aqui. No dia de ontem. Ó, não reparem, a minha letra é feia, tá? Apesar de ser professor de língua portuguesa, a minha letra ela não é muito bonita. No dia de ontem, vírgula, Maria foi para a casa de João. Eu poderia inverter muito mais. Para a casa de João, vírgula, no dia de ontem, vírgula, Maria foi. Eu poderia fazer do jeito que eu quisesse, desde que eu utilizasse a vírgula correta. Então, quando se usa essa vírgula? Quando a frase ela deixa de ser a ordem direta e ela começa a ser de ordem invertida. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo, primeiro caso de vírgula obrigatória. Separar o aposto, que é o termo que se explica. Recife, vírgula, a Veneza brasileira, vírgula, se desenvolveu nos últimos anos. Então veja, esse a Veneza brasileira aqui é um aposto, ou seja, é um termo explicativo. Se ele é um termo explicativo, eu tenho que utilizar a vírgula. Só vamos abrir um parênteses aí, nós vamos voltar ao assunto de aposto, quando nós entrarmos em termos de oração e tal, mas nem todo aposto vai em vírgula, tá? Quando eu falo assim, ó, o rio Amazonas é um rio que tem enchente durante a estação chuvosa, por exemplo. Quando eu falo rio Amazonas, Amazonas é a explicação do rio, não tem vírgula. Mas isso é um assunto para outros momentos. Porque senão a gente acha que toda vez que tem que ter aposto, tem que ter vírgula, não necessariamente. Nesse caso aqui sim, tá? Se eu colocar São Paulo, vírgula, Cidade da Garoa, vírgula, tem mais de 5 mil casos, mais de 5 mil mortes de coronavírus. A Cidade da Garoa é um aposto. Eu explico quem que é a cidade de São Paulo, tá? Marcelo, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, professor de língua portuguesa é a explicação de Marcelo. Está ministrando aulas para o concurso. Então aí esse termo de explicação ele fica entre vírgulas, certo?
Isolar vocativo. Meu Deus, quanta coisa para estudar. Meu Deus, vírgula. Quanta coisa para estudar. Esse meu Deus é um vocativo, né? Ou os exemplos que nós temos aqui, ó. Marcos, vírgula, estamos à sua espera. Marcos, estamos à sua espera. Olha aqui a exclamação de novo, ó, trazendo essa coisa de regra, de sentimento de faça logo isso. Estamos, vírgula, Marcos, vírgula, à sua espera. Isso aqui é um exemplo mais, né? Que de repente pode cair lá, uns exemplos mais assim, meio doido, né? A palavra Marcos, ó, está entre vírgulas. Por quê? Porque o vocativo, aqui no caso, ó, primeiro aparece o vocativo e depois o restante da oração. Aqui o vocativo está no meio da oração. Se está no meio, tem que ter vírgula antes e vírgula depois. Ou se aparecer no final também, que pode acontecer. Estamos à sua espera, vírgula, Marcos. Certo, gente? Outros casos em que utilizamos a vírgula são para isolar explicações que indicam circunstâncias variadas como tempo, lugar, modo. O exemplo que eu dei aqui para vocês, ó, no dia de ontem, Maria foi para a casa de João. No dia de ontem, indica, indica tempo. Lembra das orações adverbiais, né? As orações subordinadas adverbiais? Então, esse é o caso. Nós não vamos entrar nesse assunto, que é um assunto bem complexo, a gente precisa de uma aula mais tranquila para falar sobre isso. Mas, quando se indica tempo, lugar, modo, companhia, entre outros, que são os chamados adjuntos adverbiais invertidos. Por que eles são invertidos? Porque geralmente nós colocamos o advérbio no final, como é o caso do exemplo aqui. Vamos voltar aqui, ó. Maria foi para a casa de João no dia de ontem. Isso aqui é o tempo, né? Eu poderia, como fiz aqui, iniciar com ela, mas se eu inicio com ela, eu tenho que utilizar a vírgula. Então, ele traz essa noção. Olha aqui um outro exemplo, ó. Todos, vírgula, em meia festa, vírgula, se puseram a fazer brindes aos convidados. Outro exemplo de tempo aqui, ó. Durante muitos anos, vírgula, fiz trabalho voluntário. Isso foi muito gratificante. Olha a exclamação de novo, gente, trazendo aquele sentimento de satisfação, né? Antes de conectivos. Esses conectivos a gente vai trabalhar em outro momento também, quando nós falarmos de orações coordenadas e orações subordinadas, tá? É um assunto mais pro finalzinho, que para mim, na minha concepção desse conteúdo de vocês, é um dos assuntos mais delicados e geralmente cai mesmo. Só que antes disso, a gente vai falar deles, né? Para falar no caso das vírgulas, que são esses conectivos aqui, olha. O mas, o porém, contudo, pois, o logo. A maioria deles orações são conectivos coordenativos, né? A gente usa nas orações coordenadas. Faça suas escolhas, vírgula, mas seja responsável por elas. Esses conectivos aqui são aqueles conectivos de oposição. Lembra das orações coordenadas opositivas? São essas orações aí que nós estamos falando, tá? Ou até mesmo de conclusão. Penso, vírgula, logo existo. Esse logo é de conclusão. Então ele traz aqui uma vírgula antes. Estudou muito durante o ano, vírgula, logo deve conseguir uma vaga na faculdade. Ó, conclusiva também. Então, quando a gente traz essas ideias de conclusão, oposição, sempre vai utilizar-se da vírgula. Outro exemplo seria para isolar termos explicativos, tais como isto é. Bateria fraca. Eu não estou conseguindo parar, então eu vou ter que editar. Como é que vai fazer? A gente faz. Vamos fazer até onde der a bateria? Depois eu falo para ele que amanhã a gente termina. Tá. Você quer voltar de onde você parou aqui? Tá gravando, eu não sei como é que você faz aqui. Hã? Volta, tá gravando, nós falamos aqui, mas eu não sei como é que